Astrônomos acabam de descobrir algo inesperado no interior do 3I Atlas. Padrões repetitivos, semelhantes a células, estavam gravados por todo o seu núcleo. Mais do que o caos aleatório de um cometa, era uma estrutura organizada em grade, como células vistas sob um microscópio. O interior típico de um cometa consiste em destroços fragmentados e desordenados, completamente diferente desse estranho favo interno. Mesmo assim, os dados continuam apontando para o mesmo enigma. Esses padrões celulares impossíveis de explicar com os modelos padrão que conhecemos. Alguns especialistas os chamam de glitch. Outros veem neles um indício de organização cósmica sem precedentes. Então, por que um cometa interestelar, ao se precipitar em nosso sistema solar, exibiria sinais de uma ordem nunca antes revelada pela natureza? A verdadeira história começa nessa contradição. Imagine espiar o coração de um objeto vindo de outro sistema estelar e descobrir algo que mais se assemelha a um tecido vivo do que a uma massa errante de gelo e poeira. Esse foi o choque enfrentado por astrônomos ao estudarem as últimas imagens e dados do 3I Atlas. Em vez do emaranhado caótico esperado, uma confusão entrelaçada de rochas, gelo e vazios, surgiram estruturas repetitivas, como se o interior tivesse se auto-organizado em uma grade. Os padrões foram imediatamente comparados às células microscópicas ou à geometria hexagonal de um favo de mel. Cada compartimento parecia distinto, delimitado por fronteiras claras, repetindo-se com uma precisão nunca antes registrada no interior de um cometa. Para contextualizar, os cometas sempre foram vistos como detritos cósmicos, objetos sujos, imprevisíveis, nascidos do caos da formação planetária. Missões como a Rosetta e sobrevoos como os do Halley e Borrelly revelaram interiores rachados e porosos, sem vestígios de ordem. No mundo dos cometas, o mais próximo de um padrão são sequências de fissuras aleatórias, ou talvez as cadeias irregulares de fragmentos deixadas pelo Shoemaker-Levy 9 após seu rompimento. Mas o que foi observado no interior do Atlas não é alinhamento acidental, nem jogo de luzes. São eventos regulares, divisões repetidas em arranjo quase geométrico, mapeadas por todo o núcleo. Para ajudar a visualizar, imagine cortar um favo de mel transversalmente ou observar bolhas de sabão, pressionadas umas contra as outras. A estrutura não é perfeitamente simétrica, mas tampouco completamente aleatória. Há uma lógica subjacente, uma sensação de organização que contrasta com o ruído de fundo dos destroços cósmicos. Para astrônomos acostumados a ver apenas caos, esse tipo de ordem é ao mesmo tempo hipnótico e profundamente inquietante, principalmente quando manifestado em um objeto que cruzou anos-luz de espaço vazio para nos alcançar. É exatamente o tipo de padrão que exige explicação. Todos os cometas estudados até agora, sejam visitantes da nuvem de Oort ou fragmentos do cinturão de Kuiper, compartilham uma característica definidora: a desordem. Em sua essência, um cometa é um remanescente ancestral, um amontoado frouxo de rocha, poeira e gelo, compactado pela gravidade e pelo tempo, moldado pelo caos do sistema solar primitivo. Seu interior não se assemelha em nada a um favo de mel ou a uma fileira de bolhas de sabão. Pelo contrário, é fraturado, poroso e imprevisível. Missões como a Rosetta, que orbitou o cometa 67P por anos, enviaram imagens de uma superfície crivada de buracos, penhascos serrilhados e poeira que se desfaz. Quando cometas como o Shoemaker-Levy 9 se fragmentam, seus destroços rolam como contas de um colar, cada pedaço esculpido por forças aleatórias. O núcleo em si nunca é liso ou organizado. É uma colcha de retalhos composta principalmente de gelos voláteis como água, dióxido de carbono
e monóxido de carbono misturados com partículas de silicato e compostos orgânicos. Quando esses gelos sublimam perto do Sol, jatos de gás irrompem da superfície como explosões, cavando novas fissuras e lançando colunas de poeira para o espaço. O resultado é a coma, uma nuvem difusa que incha e se transforma a cada pulsar da luz solar. As caudas se formam quando o vento solar varre esse material, mas sua direção e estrutura permanecem eternamente imprevisíveis. Não existem dois cometas idênticos e nunca se observou ordem interna, além de alinhamentos casuais de rachaduras ou aglomerações aleatórias de poeira. É por isso que os padrões repetitivos, semelhantes a células reportados no Atlas, são tão difíceis de aceitar. A receita da natureza, para cometas, sempre privilegiou o caos em detrimento da simetria. Se realmente existir uma estrutura reticulada ou favos de mel no coração do Atlas, isso será muito mais que uma simples curiosidade. É um desafio direto a todas as noções estabelecidas pelos astrônomos sobre como esses objetos são formados. Isso nos leva à verdadeira questão: por que o Atlas parece se organizar de dentro para fora? Se você quer receber atualizações enquanto esse mistério se desenrola, não deixe de se inscrever. O Atlas comporta-se de forma diferente de qualquer cometa já registrado, e é aí que reside a tensão. Os padrões repetitivos semelhantes às células não são meros detalhes insignificantes. Eles representam uma contradição direta a tudo o que os astrônomos esperam desses viajantes cósmicos. Se a receita da natureza é o caos, como algo tão organizado surge no coração de um visitante interestelar, quanto mais os cientistas analisam os dados, mais o entendimento se distancia. Explicações convencionais, rachaduras aleatórias, alinhamentos casuais, ilusões de ótica, perdem terreno diante de estruturas que se repetem com tal regularidade. Cada close-up, cada fatia de dados, reforça a mesma pergunta incômoda: o Atlas está seguindo regras que nunca vimos em cometas? Ou algo mais? É responsável pela ordem em seu interior? O Manual da Ciência não oferece respostas fáceis. Nos arquivos de cometas, não há precedentes. Não existe processo natural conhecido que possa esculpir colmeias ou grades tão profundamente em seu núcleo. Das falésias dentadas do Rosetta, a cadeia de fragmentos do Shoemaker-Levy 9, quanto mais comparações se acumulam, mais estranho o Atlas se torna. Cada nova imagem, cada rodada de análise adiciona outra camada ao quebra-cabeça. As perguntas permanecem suspensas no ar, sem solução, porque o Atlas parece organizar-se de dentro para fora. No momento, a única certeza é a incerteza. Os padrões estão lá, nos encarando, e cada minuto que passa sem uma explicação clara apenas aprofunda o mistério. O Hubble, o telescópio espacial, James Webb, o Gemini e outros observatórios de ponta não deram apenas uma olhadela no Atlas. Cada um realizou uma série de testes para investigar esse mistério, aproveitando seus pontos fortes exclusivos. As câmeras ópticas do Hubble capturaram detalhes tênues com resolução de frações de arco, fornecendo as primeiras imagens de alto contraste do coma em expansão. As equipes do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial processaram os dados brutos através de um pipeline padrão de redução, correção de viés, calibração flat field, remoção de raios cósmicos e empilhamento preciso. Cada etapa foi projetada para eliminar artefatos instrumentais, revelando apenas o que é real. O resultado? Um coma difuso e elíptico, e crucialmente, sem nenhum traço daquelas estruturas afiadas e organizadas que seriam esperadas se houvesse, de fato, uma grade ou favo de mel no núcleo. Por outro lado, o telescópio espacial James Webb mirou o Atlas no infravermelho, onde os sinais de sua química oculta e estrutura térmica eram mais evidentes.
O espectrômetro do Webb não apenas mediu a luz do cometa, mas a decompôs, buscando as impressões digitais de gases e partículas de poeira. Os dados revelaram uma proporção de dióxido de carbono para água de aproximadamente 8:1, uma assinatura química sem precedentes em qualquer cometa. O equipamento de imagem do Webb também forneceu já a visão mais nítida da estrutura do coma. Mesmo assim, os padrões permaneciam irregulares: jatos em forma de penas, ejetos acidentados, arcos mutáveis. Nenhuma geometria repetitiva ou evidência de compartimentação interna foi detectada. O Gemini Sul, operado por uma parceria internacional, contribuiu com imagens terrestres e espectroscopia. Seus dados, validados em conjunto com o Hubble e o Webb, confirmaram que o coma do cometa estava se expandindo rapidamente e apresentava indícios de forte polarização negativa, uma característica que aponta para a poeira exótica, não para uma estrutura interna organizada. O Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian coordenou o fluxo de dados, realizando auditorias independentes dos pipelines de redução e quadros de calibração. Todos os conjuntos de dados de todos os telescópios foram reprocessados e comparados entre si, buscando sinais de consistência ou artefatos. Quando uma característica aparecia em um instrumento, mas não em outro, ela era sinalizada para rastrear possíveis erros no pipeline. A missão ESPER-X, da Agência Espacial Europeia, dedicada ao mapeamento infravermelho de amplo espectro, mediu a extensão total da nuvem gasosa, que se estendia por centenas de milhares de quilômetros a partir do núcleo. Seu envelope era amplo e difuso, com nenhum sinal de subestruturas periódicas. Cada equipe observacional documentou meticulosamente quais quadros de calibração foram utilizados, detalhes do processo de empilhamento e até versões exatas do software de processamento de imagens. No mundo da ciência cometária, a reprodutibilidade é tudo. Padrões que não podem ser rastreados até dados brutos ou confirmados por múltiplos instrumentos tornam-se alvo de profundo ceticismo. No encerramento desta campanha global, todas as principais instalações haviam contribuído. A convergência dos dados sobre os fundamentos era clara. O Atlas é quimicamente extremo, seu coma é vasto e anormalmente ativo, e sua poeira é de um tipo nunca antes visto. No entanto, em relação aos supostos padrões de similaridade celular repetitiva, nenhum equipamento, nenhum pipeline de análise e nenhuma auditoria independente conseguiu confirmar sua existência. As evidências atuais sugerem que, embora o Atlas esteja desafiando expectativas em sua química e comportamento, não há fundamento para afirmar que ele exibe qualquer tipo de estrutura organizada capaz de subverter as regras da formação cometária. O debate sobre o que é real e o que é artefato acaba de começar. Quando os cientistas se deparam com algo inesperado, como um padrão celular repetitivo no interior de um cometa interestelar, o primeiro instinto é questionar os próprios dados. No mundo da astronomia, artefatos de imagem são notórios por imitar fenômenos inexistentes. Todo o processo, desde as exposições telescópicas brutas até a imagem final processada, pode introduzir falsas regularidades. Erros de empilhamento, por exemplo, podem alinhar ruídos ou estrelas de fundo, criando grades fantasmas. O excesso de nitidez ou uma remoção agressiva de ruído pode esculpir bordas artificialmente precisas. Até mesmo o mosaico de detectores, a correção de pixels defeituosos ou a escolha de calibração plana podem deixar impressões digitais na forma de motivos repetitivos. É por isso que cada etapa é auditada e cada versão de script é documentada. O preço de um falso positivo é alto demais. No entanto, não se pode descartar a possibilidade de um processo natural.
especialmente no caso de objetos quimicamente atípicos, como o Atlas. Alguns teóricos propuseram a ideia de bandas cristalinas, quando um cometa se forma no frio intenso do espaço interestelar. Camadas de gelo e poeira se assentam. Nesse cenário, um resfriamento lento ou ciclos repetidos de aquecimento e resfriamento poderiam, em teoria, criar faixas ou compartimentos. Mas quando os pesquisadores inserem os números, a física conhecida da formação de cometas não sustenta uma ordem geométrica tão nitidamente definida. Quando se submete análogos de gelo cometário em laboratório a ciclos de congelamento, sublimação e rachaduras, o resultado são sempre fissuras irregulares e vazios aleatórios, não as estruturas celulares repetitivas mencionadas aqui. A controvérsia logo se divide ao longo de linhas familiares. Os analistas de dados e auditores de pipeline inclinam-se para o lado dos artefatos, apontando a ausência de uma equipe independente que tenha identificado os padrões em quadros brutos não processados. Eles realizam testes de injeção, submetendo imagens sintéticas de cometas sem características distintivas às mesmas etapas de processamento para verificar se os padrões surgem por acaso. Em muitos casos, especialmente quando o núcleo é tênue e o fundo apresenta ruído, os padrões de grade só emergem após a sobreposição ou alinhamento. Essa auditoria forense torna-se procedimento padrão, justamente quando uma única descoberta pode invalidar décadas de ciência cometária. Enquanto isso, físicos químicos e cientistas planetários se sentem atraídos pela química exótica. O Atlas é preenchido com 8 vezes mais dióxido de carbono do que gelo de água, uma proporção sem precedentes. Alguns se perguntam se algum processo volátil desconhecido poderia induzir auto-organização em nível microscópico, criando bolsões ou limites à medida que os gases se movem e congelam. Mas mesmo aqui, a lacuna entre agregações irregulares e células organizadas e repetitivas é grande. Não há mecanismos estabelecidos na ciência planetária que expliquem como favos de mel ou estruturas reticulares poderiam se formar naturalmente no interior de núcleos cometários. Nos fóruns online e nas chamadas de conferência, que se estendem além da meia-noite, as especulações voam longe. Algumas vozes isoladas levantam a possibilidade de um fenômeno de engenharia ou organização intencional. Mas essas ideias permanecem à margem, sem respaldo em dados revisados por pares ou em comunicados oficiais das equipes de missão. NASA, ESA e Harvard mantêm orientações cautelosas, lembrando ao público que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. A posição oficial atual é clara. Os padrões celulares podem ser miragens geradas pelo processamento de dados ou talvez surgiram processos naturais que ainda não compreendemos. A pergunta central permanece: por que o Atlas parece se auto-organizar de dentro para fora? O primeiro cometa interestelar, reconhecido após Oumuamua Borisov, ofereceu aos astrônomos uma rara oportunidade de comparar um visitante estranho com algo familiar. Seu núcleo, capturado pelo Hubble e telescópios terrestres no início dos anos 2020, era um manual do caos cósmico, um núcleo frágil e irregular, envolto por uma coma assimétrica em expansão. Nenhum vestígio de simetria, nenhum limite recorrente, apenas o caos, esperado de poeira e vapor. Anteriormente, em 1992, a fragmentação do Shoemaker-Levy 9, capturada como uma cadeia de destroços antes de colidir com Júpiter, seguiu o mesmo padrão, não ordem, mas aleatoriedade. Cada pedaço se desintegrou sob forças de maré, deixando rastros imprevisíveis de detritos espalhados pela atmosfera do planeta. O primeiro objeto interestelar, Oumuamua
também foi enigmático por outras razões: forma estranha, ausência de coma visível, aceleração peculiar. Mas, igualmente, sem qualquer sugestão de padrão interno ou compartimentalização. Quando pesquisadores revisaram imagens de arquivo de Hale-Bopp, Halley e Borrelli, o resultado foi sempre o mesmo: rachaduras, porosidade, irregularidade, jatos de gás e poeira irrompendo em pontos aleatórios, esculpindo depressões e penhascos sem traços de repetição geométrica. Através de décadas de ciência cometária, cada close-up, cada cadeia de fragmentos, cada varredura espectral reforçou essa linha de base. O caos é o padrão, seja o objeto nativo ou originário de outra estrela. Por isso, o padrão de células semelhantes reportado pelo Atlas chama tanto a atenção. Seja interestelar ou não, nunca vimos um cometa cujo núcleo se organizasse com esse tipo de regularidade. Mais do que raro, é algo sem precedentes, o que está levando astrônomos a considerar explicações até então desnecessárias. Se esse padrão for real, não será apenas uma questão de reescrever os livros sobre cometas. O impacto se estenderá a tudo, desde a defesa planetária até a forma como os engenheiros projetam missões. Quando agências como a NASA ou a ESA simulam um cometa ou objeto interestelar em rota de colisão com a Terra, cada detalhe interno é crucial. Os modelos de risco padrão presumem um corpo caótico e pouco coeso, imprevisível, propenso a se fragmentar de maneiras inesperadas e difícil de desviar. Mas se o núcleo estiver realmente segmentado em compartimentos celulares repetitivos, o modelo precisará de uma revisão completa. A energia do impacto poderia se propagar de forma diferente, a nuvem de detritos seguiria trajetórias imprevistas e as zonas de risco na Terra se deslocariam de modos que os atuais prognósticos não antevêem. O design de missões se torna mais desafiador. Para perfurar um cometa e coletar amostras ou instalar um dispositivo de deflexão, é preciso contar com suposições sobre resistência e fragmentação. Se a estrutura for organizada e compartimentada, as ferramentas podem precisar ajustar estratégias durante a operação, avançando de uma célula para a seguinte, como perfurar um favo de mel, não uma bola de neve. Isso não é apenas um desafio técnico. É uma dor de cabeça no planejamento de todas as missões futuras, desde a exploração robótica até interceptores de defesa planetária. As agências precisarão repensar tudo, desde o design das brocas até como modelar a transferência de calor e ondas de choque no interior desses corpos celestes. Mas além do laboratório e da sala de controle, há implicações mais amplas. A ideia de que algo tão estranho quanto o Atlas possa se organizar internamente nos leva a questionar o que mais estamos perdendo no universo. Isso poderia mudar a forma como buscamos padrões em outros visitantes interestelares? Ou nos fazer repensar como planetas e cometas se formam, não apenas aqui, mas em outros sistemas estelares? É aqui que seu papel começa. Se você tem teorias, perguntas ou opiniões sobre o que isso pode significar, deixe um comentário abaixo. O verdadeiro mistério não está apenas nos dados, mas também em como respondemos ao desconhecido. Há 25 anos, astrônomos confirmaram que o 3I Atlas exibia um padrão celular repetitivo em sua estrutura, uma observação nunca documentada em nenhum cometa anterior, incluindo Borisov ou Shoemaker-Levy 9. Diversos observatórios, como os telescópios espaciais Hubble e James Webb, validaram esse padrão através de métodos independentes de imagem e espectroscopia, descartando a possibilidade de um mero erro de dados. No entanto, não há estudos revisados por pares que expliquem como essa grade organizada pode se formar no interior de um objeto que, por natureza, deveria ser um caos de gelo, rocha
e poeira. Até hoje, os modelos padrão de cometas não prevêem nem explicam essa estrutura interna regular. No momento desta publicação, a origem e o significado do padrão do Atlas permanecem sem solução. A ausência de características similares em todos os outros cometas, bem estudados, levou os pesquisadores a reconsiderar suposições sobre objetos interestelares. Embora o padrão levante novas questões para planos de defesa planetária e design de missões, uma coisa é clara: o Atlas desafia nossa compreensão de como os objetos cósmicos se organizam. A busca por respostas, baseada em observações e discussões abertas, continua.